Vamos lá. Boa tarde a todos. Mais uma vez nós estamos aqui, né, gente, reunidos para poder aprender um pouquinho mais a respeito de tudo que foi nos deixado, com relação à nossa parte espiritual, né? O aprendizado é diário, então que nós possamos absorver tudo aquilo que será dito aqui e principalmente, né, que nós possamos colocar em prática essas ações que o que mais importa para a gente nessa questão da estrada da evolução é aquilo que nós fazemos, né? Então, que nós possamos colocar em prática tudo de bom que a gente sempre aprende diariamente e principalmente aqui nessa casa de oração. Eu agradeço a presença de todos aqui, dos nossos amigos internautas. Antes de iniciar a prece, eu gostaria de dar alguns recados, né, da casa, lembrar da assistência que nós fazemos para as famílias carentes e agradecer, né, a contribuição de todos que trazem os alimentos e pedir que continuem trazendo, porque os itens são inúmeros, né, para poder compor essas cestas, e nós estamos com deficiência de leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. Então, nós temos que arrecadar 700 quilos de alimento por mês. Então, é bastante coisa para arrecadar. E a gente gostaria de ter uma lista bem pequena de pessoas esperando, né, por essa ajuda, mas ela só aumenta. Então, que a nossa bondade possa se estender para esses irmãos. A casa está promovendo uma rifa de Páscoa, né? Então, é uma cesta de Páscoa. O sorteio vai ser no dia 28 de março, né, na quarta-feira. E cada número é R$10 e a renda vai ser revertida, né, para a nossa área social. Então, quem quiser adquirir um número desse, é só falar com alguém da casa que providencia para vocês. Bom, recados dados, né, os nossos cursos que se iniciaram já, mas ainda tem vagas para alguém que queira fazer o curso básico, de quarta-feira, quarta-feira? Que eu não, acho que é segunda, terça e quarta, E as inscrições, né, para o atendimento fraterno, elas vão até o dia 15 de março, aí não é assim para quem está aqui agora, mas para quem precise colocar o nome nessa lista, tá bom? Então, vamos agora aquietando os nossos corações, interiorizando tudo aquilo que nós temos de melhor em nós, para que todas as palavras ditas aqui na casa sejam absorvidas da melhor maneira possível. Nós vamos agradecendo de antemão a oportunidade bendita de estarmos aqui, em busca desse aprendizado, desse socorro, desse auxílio. Que todos que aqui vieram possam sair daqui melhores do que chegaram, que nós possamos continuar tendo todo esse amparo e essa proteção que nós temos recebido sempre, que nós possamos ser gratos a todo esse amparo. Agradecer a equipe espiritual que desde há muito esteve preparando o ambiente para nos receber, por isso que sentimos tão bem-estar quando chegamos a essa casa. E sendo assim, nós damos início aos trabalhos da tarde, e a primeira parte é a palestra, né? A Maria Helena vai falar para a gente, para comemorar a Semana do Dia das Mulheres aí, Jesus e as Mulheres. Seja bastante feliz, minha querida. A chuva que está chegando aí fica mais quente. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Tá joia. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa, que sempre nos recebe com muito carinho, com muito amor. E vamos falar sobre Jesus e as mulheres. Falar sobre Jesus
é muito comprometedor. E falar sobre as mulheres também não fica atrás, né? Porque essa semana, amanhã, comemora-se o Dia Mundial das Mulheres. Então, está sendo uma semana muito falada, está sendo muito enaltecida o valor da mulher. Pelo menos uma vez ao ano eles lembram que nós somos importantes, né? Vamos lá. Olha que beleza, que declaração de amor. A Leda não ouviu. A mulher realmente é muito importante na nossa vida. Nós sabemos que o amor do mestre ao mestre continua a incendiar os corações determinados daqueles que lhe querem servir. Os evangelhos descrevem encontros belíssimos registrados há mais de 2000 anos. Porém, se nós formos ver, eles continuam sendo atualíssimos. O mestre continua, após séculos e séculos, a se encontrar com todos os pequeninos, já não como ele fazia na sua presença física, mas quando ele percorria as estradas da Palestina. Mas ele continua através da sua doutrina e de todos aqueles que semeiam aos quatro ventos do planeta Terra os seus ensinamentos. Por isso a doutrina do mestre é a doutrina das boas novas, aquela que traz alegria, entoando cânticos de beleza no anular das sombras e das tragédias dominantes em toda a parte, atualmente e nos tempos futuros. Nós vemos, é só ligar no jornal, à noite, que nós estamos vendo o número de tragédias no mundo inteiro. E que por mais que nós peçamos a interferência do mestre sobre todos os comandantes de todas as diferentes nações, a situação do planeta Terra, continua muito difícil. A sua mensagem, a mensagem do mestre, é uma mensagem impregnada de ternura, e ela objetivava todos os seres humanos, especialmente aqueles que haviam sido excluídos do convívio social. Na época de Jesus, muito principalmente por causas de doenças e da lepra que predominava, né, naquela época. Então, eles eram excluídos e perdiam tudo, menos o direito de ser amados. É ele, Jesus, amou e ama como ninguém fizer igual. Sabemos que Jesus permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável modelo para a humanidade. Então, nós encontramos, inclusive, no Livro dos Espíritos, uma pergunta: qual é o ser mais sublime, que vamos dizer, que reencarnou? A resposta é breve e curta: Jesus. Em todas as suas famosas facetas na existência de Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, no seu ministério de amor, ele nos mostrou muita grandeza dos valores que eram característica dele. Nunca Jesus foi surpreendido em uma atitude ou em algum gesto que contradissesse o seu ministério, ou que contradissesse as suas mensagens de amor e misericórdia. Nunca ninguém conseguiu pegar Jesus numa atitude ou num gesto que não condizesse com o que ele pregava. Jesus se opôs a todos os preconceitos da sua época, onde nós sabemos que a ignorância dominava a sociedade de então, onde os pobres eram oprimidos e eles eram sempre relegados a segundo plano. Então, havia apenas duas classes sociais, ou os ricos ou os pobres, relegados ao desprezo. Lembrando que Jesus não veio destruir as leis, ele veio apenas revogá-las. Sempre expressou misericórdia onde a justiça deveria funcionar. Sua atenção era dirigida principalmente à infância desvalida,
a velhice abandonada e as mulheres desrespeitadas. Jesus manteve encontros marcantes com diversas mulheres nos diversos momentos da sua vida e onde ele se revela excelente amostra de valor a todas elas. Jesus tem uma outra visão sobre a mulher do seu tempo. Já naquela época, ele tinha uma outra visão das mulheres do seu tempo. Quando a Bíblia diz que Jesus veio para libertar os cativos, as mulheres estavam incluídas nesse conjunto deles. Jesus conversava com as mulheres, o que na época não era comum. As mulheres não faziam parte da sociedade. As mulheres eram relegadas ao segundo plano. Na época de Jesus, a mulher não era mais do que uma propriedade do seu marido. Este possuía, os homens possuíam servos, propriedades e, finalmente, terceiro plano, a mulher. A mulher era considerada pecadora e mentirosa por natureza. Olha que coisa triste para nós, vamos dizer que nós já éramos mentirosas por natureza. O que? Os homens não, os homens eram excluídos de tudo isso. Os homens não eram mentirosos, eram as mulheres. E era já por natureza, hein? Olha a responsabilidade. Seu testemunho em um julgamento de uma mulher, quando ela ia dar o testemunho, era considerado de pouco valor. Dava o testemunho por dar, mas não era considerado. Historicamente, a mulher ficou subordinada ao poder masculino durante muito tempo, tendo basicamente a função de procriação, de manutenção do lar e da educação dos filhos, numa época em que o valor era a força física. Até, vamos dizer, século XIX, início do século XX, ainda era um pouco assim, né? Após a sua ressurreição, foi as mulheres que Jesus apareceu primeiro. Elas correram a contar para os apóstolos, mas como elas eram consideradas mentirosas, eles não levaram nada a sério que as mulheres foram lhe contar. Era o testemunho de mulheres, e as mulheres eram influenciáveis e pouco confiáveis. Mas Jesus confiava nelas, tanto que foi a elas que ele apareceu. Também foi para uma mulher que Jesus revelou de um modo muito claro e preciso, que ele era o Messias. Ele escolheu uma mulher não judia e discriminada para se revelar. Ele estava, Jesus, na região de Samaria, junto a um poço d'água, quando uma samaritana se aproximou a fim de retirar água. Jesus pediu a ela um pouco d'água. A mulher ficou muito surpresa, porque judeus não usavam copos, pratos e talheres que tivessem sido usados pelos samaritanos ou pagãos, pois se consideravam impuros. Mas Jesus usava, ele não tinha nada contra, pois ele não era prisioneiro de todos os preceitos e preconceitos da sua época. Em troca da água que a samaritana lhe ofereceu, Jesus ofereceu a ela os seus conhecimentos e revelou a ela que ele era o Messias. O que mais impressiona nesta passagem, este ato, é que Jesus lida com a samaritana sem preconceitos raciais, culturais ou sexuais. Ela é um ser humano e, como tal, merece conhecer e viver a palavra de Deus. Jesus reconhece o que nos separa, é o preconceito, e o que é a palavra de Deus não deve ser prisioneira de preconceitos.
A palavra de Deus, como nós sabemos, é para todos. Foi Jesus quem restituiu à mulher a dignidade humana que lhe fora tirada. A partir dele, o lugar da mulher não se limitou somente ao lar doméstico. Por isso é que grupo de muitas mulheres o seguiam, mas junto com seus seguidores mais íntimos. Nós vemos muitas mulheres e principalmente galileias. Os evangelhos transmitiram a nós o nome de outras mulheres que fizeram parte da vida de Jesus. Nós temos também a primeiro, que é muito destacada, é Maria Madalena, que até hoje se fala-se muito dela de uma maneira dúbia, né? E muita gente não conhece a verdadeira história de Maria Madalena, que vale a pena conhecer. A mensageira, Maria Madalena, foi a quem ele apareceu na sua ressurreição. Maria Madalena, mensageira da ressurreição, como ficou conhecida, representa todos aqueles que têm um comportamento diferente. Ela era uma dama da sociedade e tinha uma vida, vamos dizer assim, pregressa. Quando ela foi ao encontro de Jesus em Cafarnaum, ela não se transformou primeiro para depois ir em direção de Jesus. Ela foi simplesmente como ela era. Ela foi simplesmente ao encontro de Jesus, com todos os seus pecados, com todos os seus erros, com todas as suas faltas. E Jesus jamais lhe impôs qualquer exigência que ela modificasse o seu comportamento. Jesus simplesmente a recebeu. E ela, inspirada por este encontro sublime que ela teve com o Mestre, sua vida mudou. Então ela passou a ter novas experiências e modificou-se. Maria Madalena, apesar de tudo, continuou sendo mal interpretada e rejeitada. Todavia, mesmo assim, ela foi escolhida, como eu já disse, para anunciar a ressurreição. Há ainda outras mulheres na vida de Jesus, como Salomé, mãe de João e Tiago, Maria de Cleopas, prima, outros dizem que é irmã de Jesus, Susana e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes e Antipas. As mulheres mais ricas das épocas da sociedade, elas sustentavam a pequena comunidade com seus bens, fazendo a caridade. Mas Jesus não queria que elas tivessem o papel restringido a só essa função. Durante uma visita a Jerusalém, Jesus estreitou um laço de amizade muito grande com a família de Lázaro, que viviam com as irmãs Marta e Maria, que ele viveu numa pequena cidade de Betânia, numa pequena cidade que era da periferia. Jesus gostava muito de ir à casa de Lázaro, conversar, e frequentemente ir para lá e se dirigia nas suas caminhadas quando ele estava cansado e parava lá para descansar. Certa vez, Marta, uma das irmãs de Lázaro, preparava o jantar e Maria, a sua irmã, estava sentada aos pés do mestre escutando. E Marta estava indignada. Poxa, eu estou aqui atarefada, fazendo a janta, e a Marta, bela e folgada, sentada aí aos pés do mestre, escutando o que ele está falando. Aí ela vira-se para Jesus e diz assim: Mestre, o senhor não se importa que minha irmã não me ajude? Peça a mestre para que ela venha me dar uma mãozinha aqui, que ela venha me ajudar. O mestre sorriu e disse: Marta, Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Ou seja, escutar os ensinamentos era muito mais importante do que o preparo do jantar. Com Jesus, graças a Deus, começou a defesa da mulher. As mulheres judaicas, na visão de Jesus, eram de amor, fraternidade, respeito e igualdade. Há ainda outros exemplos de respeito e fortalecimento de Jesus em defesa da mulher.
Certa vez, indo ao templo orar e pregar, pois o calendário da época sinalizava o final das festas dos tabernáculos, os escribas e os fariseus se reuniram na tentativa de vamos destruir o mestre. Vamos dar uma rasteira nele, como sempre, né? Porque queriam fazê-lo ficar exposto ao ridículo. Então, o que eles fizeram? Pegaram que seria o mais lógico na época, eles encontraram uma mulher em adultério. Expor uma mulher seria, então, uma situação ideal para deixar o mestre comprometido. Eles pegaram a mulher, arrastaram-a pelos cabelos, levaram, gritando e esbravejando, e ameaçado, levaram até a presença do mestre, na plena via pública. Com o objetivo deles levarem essa mulher à presença do mestre, era verificar a fidelidade de Jesus em relação às leis mosaicas, em relação a Moisés. Porque eles escreviam e sabiam que podiam cobrar do mestre a justiça. Se Jesus permitisse que ela fosse apedrejada, ele estaria contradizendo aos seus ensinamentos. Porém, a mulher estava só. E a lei dizia, na época, que quando a mulher era pega em adultério, ela não deveria ser levada sozinha a julgamento. Porque ninguém faz nada sozinho. Devia estar o homem do lado, né? Mas só que o homem não foi. E a mulher, foi só ela acusada de adultério. Jesus não estava dentro do templo. Ele estava fora do templo. Então, quando os homens chegaram com aquela senhora e a jogaram na frente de Jesus, o que Jesus faz? Escreve na areia adjetivos qualificativos a cada um dos homens que lá estavam presentes. Severino, aquele nosso grande espírita que escreve sobre a Bíblia, ele diz que é a única vez que se conta que Jesus escreveu. Que Jesus nunca escreveu nada. Então, ele diz que é a única vez que se tem conhecimento que Jesus escreveu alguma coisa. Então, ele foi dando os adjetivos qualificativos de cada um. É ser mesmo que eu dissesse cada adjetivo qualificativo de cada um de nós aqui presentes. E o que foi acontecendo? À medida que ele foi dando os adjetivos qualificativos de cada um, eles foram se retirando. Aí Jesus perguntou: quem nunca pecou, estavam já com as pedras na mão para tirar a mulher, que atire a primeira pedra. Aí ele pergunta para a mulher: e afinal, quem te condenou? Não tinha ninguém para condená-la. Diante a negativa, Jesus diz: vá e não erre mais. Há também na vida de Jesus uma passagem que nós conhecemos também, que é a da mulher hemorrágica, que durante vários anos teve como sofrimento uma hemorragia que nada fazia cessar. E nós sabemos que a mulher, na época, era considerada impura quando estava tendo o seu fluxo menstrual. Então, ela não poderia tocar em Jesus, porque se ela tocasse em Jesus, Jesus também se tornaria impuro. Mas, no meio daquela multidão, ela tocou nas suas vestes. E Jesus pergunta: quem me tocou? Ela ficou apavorada. Bom, vão me acusar e que eu tornei-o impuro. Aí Jesus diz: minha irmã, a tua fé te curou. Então, como nós vemos, a mulher era sempre submetida à humilhação e a penalidades absurdas. Ela não passava de mercadoria. Para minha surpresa, Sócrates para a mulher, ou a mulher para o Sócrates, gente, era um ser estúpido e enfadonho. Nunca soube o parecer do Sócrates. Por isso que eu agradeço a Casa do Caminho, que me põe para estudar, para preparar essa palestra. Fiquei descobrindo o que Sócrates pensava de nós. Que nós éramos um ser estúpido e enfadonho. Buda não permitia que seus seguidores nem olhassem para a mulher.
Então, vocês vejam que o negócio era realmente, para nós aí, era contra nós, né? O negócio não era muito bom, não. No mundo pré-cristão... Quem foi? Não ouvi. Será que era medo do nosso olhar? No mundo pré-cristão, as mulheres quase sempre passavam por servas mudas, cuja vida só conhecia o extenuante trabalho e as obrigações de casa. Entretanto, vultos eminentes da época não conseguiram fugir aos abusos da sua época. O Evangelho, porém, inaugura uma nova esperança para nós mulheres, uma nova esperança femininas. Com Jesus começou o verdadeiro feminismo. Não aquele feminismo que nós conhecemos hoje, que enche as mãos das expositoras com estandartes coloridos, de ideologias políticas, falando, gritando em praça pública, se desnudando, mas aquele feminismo que traça os corações diretrizes superiores e santificantes. Jesus sabia que a mulher é a força na qual a humanidade se apoia. No século XX, bem próximo de nós, eu nasci no século XX, depois das grandes guerras mundiais, dos avanços científicos e tecnológicos, surge uma possibilidade de outro espaço para a mulher, completamente diferente da época de Jesus. Por volta da década de 40, o feminismo começa a pensar numa possibilidade de um futuro diferente daquele que reservara até então, cultural e historicamente. Vindo, entretanto, através de um processo lento e gradual. As conquistas sociais, que nós estamos vendo, são feitas lentamente. Ainda hoje, assistindo a Globo News, estava essa semana se fala muito de mulher, que a porcentagem de mortes, assassinatos da mulher pela violência é de 2 mulheres a cada 6 horas no Brasil. Dá uma média de mais de 20 mulheres no nosso Brasil assassinadas diariamente. O ano passado chegou a quase 5.000, 4.000 e pouco, não estou sabendo exatamente, o número de mulheres que foram assassinadas por violência, quer seja violência, principalmente a violência doméstica, né? A mulher ainda hoje se depara com uma contradição. Por um lado, a herança histórica que a limitou a ser mãe, e, por outro lado, a possibilidade de escolher um futuro e de fazer a sua história, que está sendo muito difícil a mulher fazer atualmente a sua história. As diferenças e os preconceitos ainda continuam. Apesar da abertura que Jesus deu, ainda continuamos sofrendo preconceitos. Nós vemos isso principalmente em relação ao trabalho. Nós temos a mesma função que o homem, mas o nosso salário é sempre menor, né? Até de professor, né, Renata? Tem diferença. Entretanto, é no interior dos lares é que nós vemos o lado obscuro e cheio das contradições, como eu já disse, da violência doméstica contra a mulher. Um fenômeno aterrorizante que merece mais conscientização. É necessário mudar as leis, mas é principalmente fundamental que a liberdade e a autonomia da mulher seja uma transformação social na construção de um mundo mais justo. O mundo nunca precisou tanto de Jesus como agora. Nós sabemos que há de se estabelecer uma paz definitiva em nossos corações, relembrando que Jesus trouxe uma nova proposta de vida para todos aqueles que o seguem. Lembrando que as mulheres sempre foram presentes na sua jornada. E na hora da sua aprovação, na hora do seu desencarne, os seus discípulos, que todos eram homens, não tinha nenhuma mulher, eles o abandonaram. Mas as mulheres não.
Dentre as mulheres, fizeram parte ao acompanharam até o Calvário. Dentre as mulheres que fizeram parte da caminhada de Jesus quando aqui esteve, entre nós havia uma que todas as religiões cristãs reverenciam, com extremo carinho e profunda gratidão. A figura ímpar de sua mãe, Maria de Nazaré, a sublime mãe de Jesus e nossa também. Desculpem a emoção. Falar de Maria me comove muito. Com ele nós aprendemos a reconhecer em Maria uma entidade evoluidíssima, que continua até hoje zelando com muito carinho pela humanidade terrestre, quer seja encarnada, quer seja desencarnada. Por isso, agradeçamos a Maria de Nazaré o amparo imenso e o amor maternal que ela continua dedicando a toda a humanidade, e a nós também, os seus filhos, que lhe suplicamos, Mãe, sê conosco, hoje, amanhã e sempre. Então, para encerrar, eu tenho uma mensagem de Meimei. Foi um espírito que desencarnou jovem e que dava sempre comunicação através do Chico. É oração à mulher. Mulher, missionária da vida, ampara o homem para que o homem te ampare. Não te conspurgues no prazer, nem te mergulhes no vício. A felicidade na terra depende de ti, como o fruto depende da árvore. Mãe, seu anjo do lar. Esposa, auxilia sempre. Companheira, acende o lume da esperança. Irmã, sacrifica-te e ajuda. Mestra, orienta o caminho. Enfermeira, compadece-te. Fonte sublime, se as feras do mal te poluírem as águas, imita a corrente cristalina que, no serviço infatigável a todos, expulsa do próprio seio a lama que lhe ataca, a lama que lhe atiram. Por mais que te aflija a dificuldade, não te confie à tristeza ou ao desânimo. Lembra sempre os órfãos, os doentes, os velhos, os desvalidos da estrada que esperam pelo teu abraço, pelo teu sorriso e pela tua serenidade. Deixa que o trabalho atanja as cordas celestes do teu sentimento, para que não falte a música da harmonia aos pedregosos trilhos da existência terrestre. Teu coração é uma estrada encarcerada. Não te apagues a luz para que o amor resplandeça sob as trevas. Eleva-te, elevando-nos. Não te esqueças, porém, de que trazes nas mãos a chave da vida, porque a vida é a glória de Deus. Meimei. Isso daí que eu tinha que transmitir para vocês, meninas, lembrando da importância das mulheres na vida de Jesus. Tem até uma prece judaica que eles agradecem por não ter nascido mulher, né? Eu ia incluir na próxima, mas no final vou comentar. Eles agradecem, a Deus, agradeço por não ter nascido mulher. E nós acho que devemos agradecer por ter nascido mulheres, né? E nós sabemos que não é nessa que nós nascemos mulheres, nós já podemos ter vindo em outras encarnações como homens e vice-versa. Há sempre um rodízio, né? É isso, minha linda. Bom, depois de tanta coisa, né, Má? É chegado o momento de todo mundo poder participar, completar alguma coisa, fazer uma pergunta, né? Fala, Cristina. Questionamento. Cristina. A Cris vai falar. Vamos lá, Cris. Só puxar a fila que todo mundo começa. Oi, minha linda, seja bem-vinda. Nós estamos, eu acho que num ano bem especial, assim, nesse sentido, porque a gente sabe que essas violências contra as mulheres ocorrem em todos os níveis, em todas as classes, enfim. Mas a gente está aí com uma classe que tem muita voz, que é a classe artística. E a turma lá, principalmente da indústria mais badalada
Está sendo revelado, né? Exatamente, e está sendo colocado para fora. E mais interessante ainda, elas estão indo mais longe, elas estão convidando, por exemplo, porque agora no começo do ano tem várias premiações, né? Elas estão convidando para ser suas acompanhantes nas premiações as principais porta-vozes de várias ONGs que trabalham contra da violência contra a mulher. Então, quer dizer, elas estão dando voz a pessoas que às vezes não têm tanta voz, né? E isso eu acho que é uma coisa positiva. É uma maneira. A gente sempre fala que a espiritualidade sempre tem outros caminhos, né? E aí um caminho que ninguém imaginava, porque é um caminho que parece tão glamouroso e as meninas lá passam por tudo. A gente pensa que ninguém passa por isso, só nas classes mais inferiores e principalmente no nosso país, né? Então a gente vê que é treinador de futebol, de equipes aí, não falando de futebol, mas não era de futebol, um também que foi condenado. Então tá sendo, nada está ficando impune, nada está ficando impune. No âmbito geral. Não só em relação às mulheres, mas como assim, o trabalho da espiritualidade, a amiga que trabalha por nós, está surtindo efeito. É lento, mas estamos chegando. O negócio que isso é importante, que não está parado. Só para citar uma coisa que eu acho que você falou de Maria Madalena, esse ano, agora esse mês, a gente vai estrear um filme sobre Maria Madalena, que é com atores de reconhecimento, tudo, e é uma produção que, pelo trailer, me parece que coloca Maria Madalena realmente No lugar certo dela. como uma discípula do mestre, uma pessoa que foi, que aprendeu, que tinha uma relação muito bonita, muito bacana com ele. Parece que é uma produção que acho que vai valer a pena, assim, e num ano, como eu falei, num ano que está acontecendo as coisas. Maria Madalena, né? As pessoas sempre. Porque como ela era uma mulher da sociedade, levava uma vida pregressa, tanto quando ela volta, depois que ela conheceu Jesus, ela vende tudo, acaba com tudo. Ela acaba com tudo e vai se dedicar a acompanhá-lo, né? Então foi um trabalho maravilhoso que deve ser enaltecido, realmente. Quem mais? Leda, que está quietinha lá no fundo. Leda, você ouviu a declaração de amor que fizeram para você no começo da palestra? Você estava trabalhando, você perdeu, Leda. Como eu falei que nós tínhamos que enaltecer as mulheres, né? Então teve uma pessoa que disse assim, eu enalteço todo dia. Lava a louça, ele que vai arrumar as malas. Alguém mais? Zé, não tem nada. Desculpe, filha. Só um lembrete. Você comentou da Joana, de uma delas na época. Zé Joana da Arcusa. Jesus. Aí você falou Joana de Cusa e falou do Herodes. Na verdade, ela era mulher de um Comprador de impostos. Qual o nome dele, você sabe? Eu acho que eu tenho o nome dele. Eu não falei? Eu já li muito sobre isso, mas eu nunca. Eu acho que não falei o nome dele. Desculpe que eu vou olhar. Onde ela fala. Talvez eu não tenha citado o nome dele, mas na fonte falava. Marta é antes, né, que falei. Suzana, Joana, onde está a minha amiga aqui? Olha, eu realmente não estou achando. Zé, não lembra, Zé? Zé que sabe de tudo? Não. Eu não estou achando aqui, mas sim o nome dele sim. E ele trabalhava com Herodes. Ele trabalhava. Aqui foi quando eu falei do outro. Olha, eu vou ficar faltando para você. Não. Semana que vem eu faço outra vez? Já sei, mulher de Cusa. Procurador, ele era procurador de Herodes ou Antipas. Ele era Cusa. Era tanto que se fala Joana de Cusa. É Joana de Cusa, achei, eu não fiquei devendo. Libertei, semana que vem você fala no meu lugar.
Mas, segundo o profeta, as suras são ditadas pelo anjo Gabriel. E numa das suras, ele não só reverencia Jesus, o nome é Isa, e Maria como Miriam. a Maria como a mulher mais virtuosa que foi oferecida à humanidade. Isso é ao Corão. Tá? Então, É maravilhoso, né? o profeta, ele não disse que ele escreveu, ele disse que ele transmite aquilo que já existia no paraíso, que o anjo Gabriel é que dita para ele, e que um homem designado santo faz as anotações. Mas está no Corão. Realmente, é como a gente diz na Ave Maria, né? Mãe de Deus, eu nunca digo quando eu faço Ave Maria, Mãe de Deus, digo Mãe de Jesus e nossa também, né? E nossa Mãe também, que nos proteja sempre. Pode falar, nada. Ela era um pária da sociedade, né? Não engano. De Jesus. Mulher não tinha alma. Mulher não tinha alma. Ainda continua essa Então é isso que eu te falo, mesmo e nos próprios evangelhos, quem conhece sabe, nas primeiras cartas de Paulo aos Coríntios, eles perguntavam para ele o que se faz com as mulheres. E ele também não sabia bem, porque ele deu a orientação, se vocês forem ver os textos, a elas ficarem na sala anterior, né? Mas que não fiquem publicando, não fiquem fazendo as coisas. Que é melhor elas participarem. Aí Paulo, mais para frente, em outras cartas, que ele vai usar a primeira mulher verdadeiramente para evangelizar as pessoas. Isso é, se eu não me engano, Paulo usa duas mulheres. Mas isso já é contato de nós. Certo, certo. Então como eu coloquei, o único líder disso aí a gente. É Jesus mesmo. Ele foi o único que colocou a mulher no patamar de igualdade. Todos os outros, infelizmente, e até os seguidores dele. Entendeu? Você vê o próprio Paulo no começo, como você colocou bem, essas mulheres são referenciadas, né? Elas, na verdade, elas são discípulos. E Jesus não usou as discípulas porque ele fez assim que era lei. Se ele colocasse mulher no meio Dos seus discípulos, dos seus apóstolos. ele não queria a crendice que o mundo deu a ele. Então ele tinha que obedecer, se obediente à lei. E a lei era essa. A mulher, isso tem até hoje os judeus são assim. Os muçulmanos também colocam a mulher sempre. A gente vê vários países do mundo, mas até que tem umas
Ainda continua a mulher ainda é discriminada, né? A mulher ainda é discriminada. Por isso, minhas queridas irmãs, agradecemos a Jesus, o nosso mestre e amigo, que deu valor a nós e continua dando. E agradecemos sempre a mãe maravilhosa que ele teve, Maria de Nazaré, que nos protege, nos abençoa e que ela esteja conosco não somente hoje, mas, como eu disse, amanhã e sempre. Mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho. Diga, lindinha. É que nós estamos em cima da hora. No livro Boa Nova do Chico, fala sobre Maria de Nazaré, Fala. Joana de Cusa e Maria de Fala, eu Magdala. vi. É maravilhoso. Eu vi no livro Só sei da que Boa é um Nova. livro de cabeceira, mas ele é fantástico. Eu vi, eu senão eu ia falar muito, então eu dei só citei assim por alto. Mas valeu a pena a sua parte. Muito obrigada, querida. Obrigada, Má. Eu que agradeço. Deixa eu tomar um golinho d'água. Vai lá, o copinho tá ali. Bom, meus queridos, então depois dessa aula, né, a respeito de nós mulheres, é chegado o momento de nós podermos doar um pouquinho de todo o amor que nós temos para aqueles que estão necessitando nesse momento. Então nós vamos fazendo as nossas vibrações de amor, endereçando todo esse sentimento positivo para as pessoas que se encontram doentes do corpo material, para aqueles irmãos nossos que estão perturbados, por aqueles que perderam a oportunidade de ter um lar e que hoje estão estagiando nas ruas, que sejam amparados e protegidos. Que essas vibrações de amor possam atingir as pessoas que os nomes foram colocados na caixinha de vibrações, que sejam amparadas e protegidas. E sendo assim, agradecidos que estamos, vamos encerrando essa parte do trabalho, pedindo para que vocês permaneçam em silêncio, em prece, para a gente poder preparar a sala de passes. Que todos tenham uma excelente semana e que voltem para casa em segurança. Que assim seja, graças a Deus.